Fala pessoal, eu sou o Alan Veríssimo e eu vim aqui hoje para fazer alguns breves comentários sobre o episódio mais recente da oitava temporada de Game of Thrones, o 802, A Night of the Seven Kingdoms, que traduzido para o português pode ser O Cavaleiro ou A Cavaleiro dos Sete Reinos. E mais uma vez, um episódio dirigido pelo David Nutter e dessa vez escrito pelo Brian Cogman. E eu já vou começar dizendo que eu achei esse um dos episódios mais lindos e mais bem escritos que a série já nos deu em muito, muito tempo. Se o Season Premiere foi o típico episódio de reintrodução de temporada de Game of Thrones, colocando as suas peças em seu devido lugar para o tabuleiro, esse segundo episódio é um episódio de reuniões, de reencontros, de primeiros encontros entre essas peças. O episódio já começa com o Jaime chegando em Winterfell com a péssima notícia de que a Cersei não vai cumprir a sua parte do acordo e não vai enviar exército algum para ajudá-los na batalha contra os White Walkers. E é claro, para piorar, o Jaime está em Winterfell em um lugar onde ninguém gosta dele, tirando talvez o Tyrion e a Brienne. A Daenerys sabe que o pai dela era um monstro, mas isso não significa imediatamente que ela tem que ficar feliz em ver o homem que matou seu pai vivo na frente dela. E há todo o rancor dos Starks pelas ações que o Jaime cometeu contra eles na Guerra dos Cinco Reis. A sorte do Jaime é que, primeiro, o Bran, que deveria ser a pessoa que mais o odiaria pelo que ele fez, não vai contar a ninguém que foi ele que o empurrou da torre lá no episódio piloto. E, para quem estiver confuso, vale sempre lembrar que os únicos Starks que sabiam que o Jaime fez com o Bran foi o Robb e a Catelyn, que morreram antes de reencontrar qualquer outro Stark. E porque o Bran, como eu estava voltando pro assunto, o Bran não vai delatar o Jaime porque sabe que ele vai ter alguma importância na batalha. E talvez já tenha até jogado um spoiler, porque depois quando o Jaime pergunta, tá, e depois, o que a gente vai fazer? O Bran responde, quem te garante que vai ter um depois? E é claro, a Brienne, que tanto ela como nós espectadores somos os únicos que sabemos toda a transformação dessa jornada de redenção que o Jaime teve no decorrer das 8 temporadas da série. À primeira vista, essa decisão do showrunners de fazer não só um, mas 2 episódios de preparação e mais focado nos diálogos e nos personagens pode parecer meio estranha e até um pouco arriscada, considerando que estamos numa temporada final de 6 episódios. Mas ao final desse episódio, você finalmente percebe como não poderia ter sido uma decisão mais acertada dos showrunners. O que é até louvável depois de todas as críticas que eles receberam na 7ª temporada por estarem atropelando os eventos e os acontecimentos. Essa vai ser a última noite das vidas de muitos desses personagens que estão reunidos em Winterfell, até porque é mais do que óbvio que alguns deles irão morrer no episódio da batalha que ocorrerá na semana que vem. Assim sendo, faz todo sentido que a série decida gastar alguns minutos nesses personagens que estão aproveitando o máximo que podem a última noite que eles têm com vida, cada um à sua própria maneira. Temos uma cena linda do reencontro da Sansa e do Theon, esses 2 personagens que sofreram uma tortura física e psicológica terrível pelas mãos do Ramsay. E é tocante, é lindo a sensação de agradecimento que a Sansa tem pelo Theon por ter deixado a irmã e as Ilhas de Ferro para lutar por eles na batalha. Assim como tudo está se caminhando para essa jornada de redenção do Theon, que não é um bom sinal para a vida do personagem, inclusive com a sua decisão de lutar pelo Bran. Temos a Arya decidindo ter a sua primeira e talvez a única noite de sexo que ela terá em sua vida, porque... E faz todo sentido, é até um clichê antigo na literatura, no cinema, na TV e provavelmente na vida real também. Se essa vai ser a minha última noite com vida, se amanhã eu vou morrer, vamos aproveitar então, e é isso que a Arya faz. E inclusive, eu acho que o fato de que muitos fãs ficaram mais chocados com a Arya fazendo sexo consensualmente do que todos os assassinatos brutais e sádicos até que ela cometeu no decorrer da série, fala volumes sobre a hipocrisia dessa sociedade na qual vivemos. Eu não creio que tenha sido intencional por parte dos roteiristas, mas mesmo assim eu agradeço pelas ter levantado essa discussão novamente. Temos outras cenas lindas, como por exemplo o Davos e a Gilly lembrando da pobre Shireen quando eles encontram uma jovem garota com o rosto desfigurado em Winterfell que quer lutar também. E o fato de que, primeiro que
admiro a decisão dos roteiristas em não fazer os dois citarem o nome da Shireen em qualquer momento na cena, porque aí já seria, nossa, a sutileza seria jogada pela janela. A simples expressão nos rostos dos atores enquanto eles veem aquela menina já diz tudo, assim como também o fato da trilha sonora dessa cena ser a mesma música tema da personagem. Tivemos o Sam dando a sua espada de aço valeriano que pertencia ao seu pai horroroso e agora ele está dando ela para o Jorah em agradecimento pelo Jeon Mormont, que foi o antigo comandante da Patrulha da Noite antes do Jon Snow, que era pai do Jorah e que foi uma figura paterna infinitamente melhor para o Sam. Temos a Missandei e o Verme Cinzento se despedindo e prometendo que quando essa guerra acabar e quando a Daenerys estiver sentada no Trono de Ferro, eles irão retornar para o lar dela. O que também, assim como no caso do filme, é um péssimo sinal para a sobrevivência de qualquer um dos dois. Tivemos aquela que é, para mim, a cena mais impactante do episódio, que foi a Brienne se tornando uma cavaleira pelas mãos do Jaime. E a Gwendolyn Christie e o Nicolás Coster-Waldau, eles arrasam nessa cena. Você vê primeiro, quando o Jaime fala, deixa eu te tornar cavaleira, a Brienne primeiro... ela está achando que ele está tirando sarro de novo, e ela faz isso quase como um instrumento de defesa que ela preparou durante toda a sua vida. Afinal de contas, ela diz, quando o Tormund pergunta, você não quer ser cavaleiro? Ela responde, não, eu nunca quis ser. É claro que ela quer ser, mas ela sempre se resignou a que isso nunca aconteceria por causa dessa sociedade machista e conservadora que o Westeros é. Então ver o Jaime assim, essa maneira que o Jaime faz para agradecer por tudo que ela fez por ele, por tornar o novo homem que ele é hoje, e também o sorriso maravilhoso no rosto da Brienne quando ela finalmente se levanta após se tornar cavaleira e sendo aplaudida pelos demais que estão no aposento. Por sinal, essa cena toda da lareira é lindíssima, com o Tyrion, o Jaime, o Davos, o Tormund, a Brienne e o Podrick lembrando juntos os velhos tempos. O Tyrion lembrando a ironia máxima, que foi, caramba, todos nós já fomos inimigos dos Starks e agora estamos aqui no castelo para morrer junto com eles. E isso mostra o quanto esses personagens mudaram desde o início. Quem reclama que Game of Thrones não teve character development, não teve desenvolvimento de personagem de coisa da série, com todo respeito, mas eu discordo. Tirando algumas raras exceções, os 6 personagens que estão nessa cena tiveram sim, foi algo maravilhoso. Inclusive tivemos um momento bem Senhor dos Anéis, com o Podrick cantando uma música da Jenny, de Old Stones, que é uma música que existe nos livros, que só o primeiro verso foi criado pelo George R. R. Martin, e todo o resto da música foi composto pelos showrunners, e que é outro momento lindo do episódio, como eu disse. A versão da Florence and the Machine também é muito bonita. Tivemos o Jon, o Sam e o Ed lembrando os velhos tempos, os amigos que eles tinham namorado e que faleceram, infelizmente, depois da série, que foi o Green e o Pip. Tivemos a Arya se reconciliando com o Cão e o Sir Beric, cada um à sua própria maneira, obviamente da maneira bruta deles. Aonde eu quero chegar com tudo isso, com todas essas lembranças do episódio, é que podemos até amar Game of Thrones pelas suas sequências de batalha impressionantes, pelos dragões, pelos zumbis, mas não foi isso que fez a gente se apaixonar pela série lá em 2011. Foram os diálogos, os personagens, e esse episódio, eu vou usar um termo que eu detesto, mas nesse caso eu vou abrir uma exceção. Eu acho que esse episódio foi do início ao fim Game of Thrones raiz. Foi um retorno aos antigos tempos e faz todo sentido isso acontecer agora que a batalha está chegando nos portões de Winterfell. Batalhas e mortes não significam nada se nós não nos importarmos com os personagens. E nesse episódio, Brian Cogman, David Nutter, os showrunners David Benioff, D.B. Weiss e todo o elenco nos fizeram questão de lembrar por que nós nos apaixonamos por esses personagens, ou pelo menos pela maioria deles, no decorrer dos 68 episódios anteriores, e por que nós devemos chorar por eles na semana que vem, quando muitos deles provavelmente morrerão. E é claro, tivemos o Jon revelando a verdade sobre a paternidade dele para Daenerys, que, por sinal, eu espero que seja intencional por parte dos roteiristas, mas eu estou achando que está ocorrendo uma desconstrução da personagem da Daenerys.
nessas últimas temporadas. No início, a Daenerys, ela sempre quis o trono, ela sobreviveu a muitas coisas horríveis para ela, para conquistar o trono que ela acredita ser seu por direito e que pertencia à sua família. Ao mesmo tempo, ela também falava coisas como ela libertou os escravos de Essos, ela falava coisas como eu vou quebrar a roda. Só que aí essas últimas temporadas estão demonstrando que ela também é um pouco hipócrita. Primeiro, porque todo esse papo de quebrar a roda é meio vazio quando você lembra que a família Targaryen é um dos integrantes da roda, junto com os Starks, os Lannisters. E a Daenerys, ela acha que ela é a pessoa mais certa para governar. Mas por que ela acha isso? Muitas coisas, mas uma das principais é o fato de que ela é filha do último rei Targaryen, que, como nós sabemos, era um completo doido varrido que queimava pessoas vivas só para se divertir. Então, enfim, isso já começa errado. E nesses últimos tempos eu estou começando também a acreditar que a série está mostrando que o poder está corrompendo a Daenerys. Como a própria ótima cena dela com a Sansa revela, ela claramente tentando manipular a Sansa. Oh não, eu tô aqui só para ajudar o Jon, já você na guerra contra os vivos. E aí eu não quero fazer nenhum mal de vocês, depois eu vou conquistar meu trono. E a Sansa acertadamente pergunta, tá, e depois? Como é que fica a questão do norte? Porque os notícias, tanto a Sansa quanto muitos olhos notícias, têm toda a razão em querem ficar longe do caos que ocorre no sul. Eles foram aliados eles fizeram parte do reino, desde que a Aegon Targaryen o conquistaram, há 300 anos atrás, e só se ferraram. Se ferraram na rebelião do Robert, quando a Aerys matou o pai e o irmão do Ned Stark, e é claro, o sequestro da Lyanna pelo Rhaegar, e tudo que eles sofreram no decorrer da série nas mãos dos Lannisters, com a questão do casamento vermelho, a morte do Ned, etc. Então eu acho que a Sansa tem pontos válidos para isso, e o fato da Daenerys não conseguir responder a pergunta dela fala volume sobre como a personagem está nesse momento. Assim como até acho curioso a maneira como ela olha para a Sansa e o Theon se abraçando, quando o Theon revela que, ao invés de ficar em segurança com a irmã nas Ilhas de Ferro, decidiu ir para o Winterfell por lealdade à sua antiga outra família, para lutar por eles. Isso mostra uma sensação de lealdade, de carinho entre os Starks e seus súditos, que a Daenerys até tem com outras pessoas como Tyrion, Jorah e os Imaculados, mas que ela esperava ter dos habitantes de Westeros e que até o momento não está tendo. E é claro, o fato dela também é o fato de que assim que o Jon revela que eles são parentes, que ele é filho de Rhaegar, a primeira coisa que ela fala é: nossa, então você, teoricamente você tem mais direito ao trono do que eu por ser o último herdeiro masculino. E eu acho, e pelo que eu vi depois do roteirista, o Jon chega até a ficar um pouco sem saber o que dizer nesse momento, porque a Daenerys parece estar muito mais preocupada com o trono do que pelo simples fato deles serem parentes, que ela é tia dele. Embora a Daenerys vale lembrar que os Targaryen sempre cometeram incestos durante tantos séculos, então para ela isso não deve significar nada mesmo, a questão do sangue. Eu estou curioso para ver o que é que vai acontecer, para onde os roteiristas estão planejando ir com o arco da personagem nesses 4 episódios finais. Eu tenho algumas teorias, mas eu não vou especular no momento, eu quero esperar. Eu vou apenas julgar o que eu estou assistindo nesse momento. No final das contas, para uma série que costuma ser tão cínica e pessimista, eu achei que Game of Thrones entregou aqui um dos seus episódios mais sensíveis e delicados. E eu agradeço muito a todos os responsáveis pela série por isso. E agora o jeito é esperar pela batalha de Winterfell que ocorrerá na semana que vem e que provavelmente irá tirar de nós muitos personagens amados que nós conhecemos e apreciamos desde 2011. Bom, esses foram meus breves comentários, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, curtam o vídeo, assinem o canal, deem um feedback positivo. Se vocês não gostaram, ou se vocês acham que eu posso mudar algumas coisas, deixe o seu feedback mesmo assim. Bom, até semana que vem e o inverno chegou.